Essa aqui é a segunda parte de um projeto que saiu no sábado, dia 9, aqui no canal. Caso você ainda não tenha visto a primeira parte, eu recomendo muito que você assista para fazer tudo o que eu fiz e chegar nesse ponto que estamos atualmente. Você pode acessar o vídeo clicando nesse card que está aparecendo agora para você. Mas se você já assistiu, bora continuar codando o nosso modal usando a tag Dialog. Vamos voltar aqui agora para o nosso HTML e você deve estar lembrado que a gente criou esse script aqui, não foi? Para a gente dar um exemplo. Porém, eu não vou utilizar ele mais aqui dentro do HTML. Eu vou fazer o seguinte, logo antes de fechar a tag body, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um script, src, dessa forma aqui. Vou apertar Enter, que aí ele vai gerar uma super tag de script. E aqui dentro do src, eu vou indicar aonde está o arquivo de JavaScript que eu vou estar aplicando nesse projeto. No caso, como eu não tenho um arquivo criado, eu vou criar ele aqui agora, né? Vou dar um nome para meu script, que no caso vai ser apenas script.js. Você pode dar o nome que você quiser, desde que tenha esse .js aqui, que é para identificar que é um arquivo de JavaScript. E aí eu vou apertar e segurar a tecla Ctrl e vou clicar em cima aqui do nome do meu arquivo de JavaScript. Vai dizer que não existe, mas eu vou apenas criar o arquivo. E pronto, já tenho aqui o meu arquivo de JavaScript vazio. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso elaborar um código aonde, quando eu estiver saindo do meu site, o modal vai abrir. E quando eu clicar nesse botão de eu quero, ou o botão de fechar aqui também, que a gente vai adicionar daqui a pouco, o modal vai se fechar. Então esse é o código que eu tenho que criar. Então a primeira etapa dentro do JavaScript é capturar os protagonistas dessa animação, que no caso é a tag Dialog e os botões de fechamento. Eu vou começar capturando a tag Dialog. Se ligue só. Eu vou vir aqui dentro do JavaScript, vou chamar aqui um let, ou const, ou var, né? Você pode chamar assim, ó, const ou var. Eu vou optar por chamar let. É a mesma coisa, vai funcionar igual aí na sua máquina. O nome que eu vou dar aqui para a minha tag Dialog vai ser apenas modal site, que aí você pode dar o nome que você quiser. Inclusive eu vou apagar esse script daqui para que não tenha nenhum tipo de bug. Então aqui, ó, já chamei o modal site, vou colocar o sinal de igual, que significa recebe, e vou colocar aqui, ó, documents.querySelector. Vou abrir e fechar parênteses, inserir aspas simples, e eu vou chamar aqui dentro, ó, o dialog, a tag dialog, né? Como não é uma classe, como não é um ID, e sim uma tag, eu não preciso colocar aqui nenhum ponto e nenhuma hashtag. Basta eu chamar aqui o nome da tag diretamente, da mesma forma como a gente faz lá no CSS. Pronto, a tag Dialog já foi capturada e o que eu preciso capturar agora são os botões de fechar, que no caso é esse botão, que tem esse X aqui, e também tem esse botão eu quero. Então, olha só como é que a gente vai fazer isso. Eu vou descomentar esse botão aqui do X, né? E aí o meu modal vai acabar bugando, né? Quando abrir ele. Ah, ele não vai abrir porque eu tirei o script aqui que faz ele abrir. Mas o X ele tá bugado, a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Então eu vou deixar esses dois botões aqui habilitados. E olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui outra variável, então let, e vou chamar aqui o btn fechar. Vou inserir o sinal de igual. Esse btn fechar aqui no caso é o nome da minha variável, tá? Vou chamar o sinal de igual, digitar document.querySelector all. Agora tem que ter esse all aqui, ok? Detalhe importante, respeite letras maiúsculas e letras minúsculas. Se você não estiver respeitando, não vai funcionar. No JavaScript tem que ser exatamente igual como eu estou fazendo aqui. Existem várias formas de você chegar ao mesmo resultado que eu vou ter aqui nesse vídeo, mas se você errar qualquer coisinha, qualquer ponto, qualquer vírgula, não vai funcionar. Então preste muita atenção na forma que eu estou digitando aqui, ok? Aí eu vou abrir e fechar parênteses, inserir aspas simples e aí eu vou digitar dialog. Vou dar um espaço e vou chamar todos os botões que tem dentro dessa tag dialog, que no caso são dois, né? Esse botão de fechar e esse botão eu quero. E aí ele vai guardar tudo isso aqui dentro de uma array ou de um node list, né? Que é como a gente trabalha com querySelector all. E beleza, com isso aqui feito, eu agora preciso capturar um evento. Que evento é esse? Bom, o evento é quando eu tirar o mouse de dentro do meu documento de HTML, que no caso é esse espaço em branco aqui, quando eu estiver fora, vai abrir o modal. Esse é o evento que eu quero capturar. E para fazer isso é bem simples. Vou vir aqui dentro do meu JavaScript, vou chamar document.addEventListener. Esse addEventListener, esse daqui é como se fosse um escutador de evento, né? Eu chamo ele de fofoqueiro, porque ele vai identificar um momento em que o usuário vai ter algum tipo de evento, algum tipo de interação e vai contar aqui para o JavaScript para que ocorra alguma coisa, né? Então, esse addEventListener serve para isso. Porém, que evento é que ele vai ter que analisar?
Aí eu vou abrir e fechar parênteses, aspas simples, e vou digitar o evento mouse leave. Esse mouse leave aqui é algo como se fosse para quando o mouse sair de cima, beleza? E aí depois disso, vou colocar uma vírgula, vou abrir e fechar parênteses, vou sair desses parênteses e vou colocar uma flechinha, dessa forma aqui, ó, sinal de igual e sinal de maior que. Isso daqui, como eu já disse antes, é uma arrow function. Vou abrir e fechar as chaves, e dentro aqui das chaves, eu preciso apenas dar aquele comando que eu fiz agora há pouco, lá no começo do vídeo, que vai fazer com que o modal se abra. Que comando é esse? Você deve estar lembrado, né? Eu vou chamar aqui a variável modal site.show modal, com o M maiúsculo, tá? Aí eu vou abrir e fechar parênteses aqui, que é para dizer que é uma função que está sendo chamada. E se eu venho dentro do meu site agora, olha só o que está acontecendo. Tá tudo em branco, mas se eu tirar o mouse de cima, o modal já está abrindo. Tá vendo só que da hora? A gente já tem meio caminho andado, a gente ainda tem que fazer umas mudanças. Por quê? Quando eu atualizo o meu site, você está vendo que ele se fechou. Se eu tirar daqui, ó, você está vendo que ele está abrindo sem problema nenhum. Mas a gente ainda tem que clicar aqui nesses botões de fechar para que o modal se feche. Vamos fazer logo a estilização desse botãozinho de fechar? Olha só como é simples. Dentro aqui do CSS, eu vou chamar aqui novamente a dialog, só que dessa vez eu vou chamar o button que está diretamente dentro da tag dialog. Então eu tenho que chamar dessa forma aqui, ó, dialog, sinal de maior que, button. Pronto, aí eu vou dizer que ela possui um position absolute. Como aqui é um position absolute e o meu modal, ou seja, a dialog é position relative, este botão aqui vai responder apenas a tag dialog. Então olha só, eu vou dizer que o right dele, ou seja, o lado direito dele vai ter uma distância, um deslocamento no caso, de 0, e o top também vai ser, top 0. Que aí esse botãozinho, ó, ele se posiciona aqui no canto superior direito apenas utilizando esse código. Então agora a gente pode utilizar da forma que a gente quer. Vou colocar um width aqui de, por exemplo, 40 pixels, um height de 40 pixels, né? Ou seja, largura e altura. Vou colocar um background color red e um color white, né? Que no caso seria branco. E também vou tirar a borda, né? Que por padrão os botões vêm com uma borda, border 0. Que aí, ó, tá aqui já o meu botãozinho de fechar. Vou aumentar também o tamanho da fonte, ó, colocar um font size de 24 pixels e um cursor pointer. E tá lá, bonitinho aqui o botãozinho de fechar, né? Tudo certinho. Aí agora eu só tenho que configurar eles, né? Para quando eu clicar em cima desses dois botões, qualquer um dos dois, ele vai fechar o modal. Para fazer isso, ó, vou voltar aqui dentro do JavaScript, vou chamar o btn fechar e para ele eu vou chamar a função foreach. Esse foreach, ele vai fazer uma varredura dentro dessa variável btn fechar. Como eu configurei que essa variável aqui vai valer todos os botões que tem dentro da tag dialog, no caso, esse foreach ele vai capturar esses dois botões e a gente vai poder atribuir algumas funções para ele. Então eu preciso dizer aqui o seguinte, ó, foreach, por favor, pegue todos os botões que tem dentro desse btn fechar. Ou seja, eu quero trabalhar com esses elementos aqui. Maravilha? E aí, eu vou colocar aqui um sinal assim de flechinha, né? Como se fosse um arrow function, um sinal de igual e um sinal de maior que. Vou abrir e fechar as chaves. E aí eu vou dizer o seguinte, vou chamar novamente o button, que no caso é esse nome desse parâmetro que a gente passou aqui para o foreach. Então, depois disso, eu vou adicionar um add event listener. Que aí eu vou abrir e fechar parênteses, aspas simples, clique. Fora dessas aspas simples, vou colocar uma vírgula, vou colocar uma arrow function e vou abrir e fechar chaves. E aí o que eu preciso fazer? Quando essa variável btn fechar, ou seja, quando esse button for clicado, ele vai fazer o seguinte, vou tirar o modal site e vou colocar aqui close, abre e fecha parênteses. E pronto, essa daqui é a estrutura que você precisa montar para fazer o seu modal funcionar. É bem simples, né? Esse button aqui é um parâmetro que eu passei para a função foreach. Ele vai capturar todos os buttons que tem dentro da btn fechar e vai adicionar um evento para eles, que no caso é o evento de clique. Quando clicar em cima desse botão, o modal vai se fechar. E olha só, dentro do meu site, se eu estiver saindo dele, o modal se abre. Se eu clicar aqui no botão eu quero, o modal se fecha. Se eu for sair de novo, ó, ele abre novamente. E se eu clicar aqui em cima do X, ele também se fecha. Só que aí tem um problema. Olha só como isso aqui é incômodo, ó. Toda hora que eu saio do meu site, fechei, saí, ele abre. Fechei, saí, ele abre. Isso daqui não é muito, assim, interfere muito a experiência do usuário, né? Não é legal que você deixe o modal fazendo essa coisa, porque é bem incômoda, né? Porque se o usuário precisar minimizar, vai abrir o modal. Se ele clicar aqui fora para fechar a notificação, vai abrir o modal. Isso não é legal. A gente tem que fazer essa correção aqui agora. E para a gente fazer essa correção, eu vou apenas adicionar um contador. Ou seja,
eu vou vir aqui embaixo, chamar uma variável let e dar o nome de count, né? De contador. Vou colocar o sinal de igual e vou colocar o valor 0, ou seja, count agora vale 0. Aí aqui dentro do btn fechar, onde tem o for each, tá vendo aqui que temos essa função aqui, né? Que vai identificar quando o botão de eu quero e o X forem clicados, ele vai fechar o modal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa variável count, ela tenha um valor diferente de 0. Então eu vou chegar aqui ó, e colocar um count igual a 1. Então, sempre que eu clicar nesse botão aqui ó, do X, ou então clicar nesse botão eu quero, o count vai valer 1. Ponto, ok? Então essa é a lógica que eu vou fazer. Mas para que eu vou usar isso? Muito simples. Olha só, eu vou vir aqui dentro da função mouseLeave, que no caso é a função que está identificando quando o usuário sai do site. Ou seja, quando o usuário sai do site, vai abrir o modal, simples assim. Porém, o modal só vai se abrir se, então eu vou chamar aqui a função if, abrir e fechar parênteses, e vou colocar aqui ó, count igual a 0. Ou seja, o modal só vai se abrir se a variável count tiver o valor 0. Se a variável count for maior que 0, for qualquer valor diferente de 0, o modal não vai se abrir. Olha só que da hora isso, né? Então eu vou só abrir e fechar as chaves aqui, que é para manter meu código bem organizado. E essa função showModal tem que estar aqui dentro desse if, tá? Então olha só o que eu acabei de fazer. Tenho aqui o meu site, se eu sair, o modal se abre. Se eu fechar aqui clicando no botão eu quero, o modal se fechou como tem que acontecer. Mas se eu sair de novo, olha só, o modal não está abrindo mais, cara. O modal só vai abrir agora se eu atualizar minha página e sair de novo. É assim que você trabalha com a tag Dialog. Você consegue criar modais incríveis utilizando uma tag que muita gente não conhece dentro do HTML. Olha só que da hora isso. E é claro que você também pode fazer outras invenções aqui, né? Ao invés de esperar o usuário sair da página para que o modal se abra, você também pode colocar um temporizador para que sempre que depois de um determinado tempo que o usuário está dentro da página, esse modal vai se abrir. Para fazer isso, ó, eu vou comentar essa função aqui do addEventListener com o mouseLeave e vou chamar a função setTimeout. Cuidado para você não confundir com setInterval. O setInterval ele meio que fica criando um loop. Eu quero trabalhar com setTimeout. Ele serve para que a gente consiga trabalhar com um temporizador e depois de um certo tempo vai acontecer alguma coisa, né? E a estrutura do setTimeout é bem simples. Olha só, você vai digitar setTimeout com o T maiúsculo, vai abrir parênteses e depois vai abrir e fechar novos parênteses. Depois você vai colocar a flechinha, que no caso é a arrow function, o sinal de igual e o sinal de maior que, vai abrir e fechar chaves, e aqui dentro dessas chaves você vai colocar o que é que vai acontecer depois desse determinado tempo. No caso, eu quero que o modal se abra. Pronto, coloquei aqui a função que vai abrir o modal. E depois do fechamento das chaves, porém ainda dentro dos primeiros parênteses que você abriu, tá vendo que tem aqui esse valor timeout? Você vai colocar uma vírgula, da mesma forma que eu fiz aqui, e depois dessa vírgula você vai colocar o temporizador, ou seja, o tempo que vai levar para que essa função seja executada. E é importante lembrar que essa função ela tem que ser multiplicada por 1000. Então, olha só o que isso aqui vai fazer. Se eu quero que leve 3 segundos, eu multiplico 3 vezes 1000, que no caso dá 3000. Então, depois de 3 segundos, o modal vai se abrir. Olha só, 1, 2, 3. O modal abrir sozinho. Se eu fechar aqui, ó, beleza, ele não vai abrir mais, ó, porque a função de saída não está mais habilitada e eu já fechei. E como essa função aqui é um setTimeout, ou seja, é depois de um tempo, né, que o usuário entrou na página, ele só vai executar uma vez e acabou por aí. Olha só que da hora isso. Aí se eu atualizar aqui a página, conta 3 segundos, 2, 3, o modal vai abrir. E aí se eu fechar, ele não vai abrir mais, apenas se o usuário entrar de novo na página. Fala sério, nesse vídeo aqui você aprendeu bastante coisa, não foi? Então se você curtiu esse tipo de vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like. Você agora tem liberdade total para criar o modal que você quiser utilizando a tag Dialog. Basta você estilizar, pegar algumas referências aí na internet e construir um modal parecido com esse daqui. Se você gostou também, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, que é para eu saber se você curtiu esse tipo de conteúdo e assim futuramente eu posso estar trazendo mais. No mais é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo. Falou, Program Maker! Tchau!